talvez o câncer de mama seja uma das doenças que mais assusta as mulheres. A presença de um nódulo maligno no seio tem um efeito devastador, principalmente porque está ligado à ideia de mutilação e ao medo da morte. Por ser um tumor relativamente comum, principalmente após os 60 anos, a detecção precoce é fundamental. Dessa maneira, a mamografia se torna a peça-chave, já que o exame consegue mostrar as lesões ainda em fase inicial, muito pequenas, que é diferente do autoexame das mamas, que diagnostica lesões maiores. Nós convidamos a radiologista Vera Aguilar, uma das maiores especialistas no Brasil sobre mamografia, para responder algumas das perguntas enviadas por vocês. O exame de mamografia deve ser feito anualmente a partir de que idade? O rastreamento mamográfico deve começar aos 40 anos para aquelas mulheres com risco habitual, que são 80% das mulheres, e deve ter periodicidade anual. Por que doem tanto as mamas depois e durante o exame? Para fazer uma mamografia é preciso a gente comprimir um pouco as mamas, por 3 razões. Isso é importante que a paciente saiba. Primeiro, para diminuir dose de radiação, você diminui a espessura da mama. Segundo, para afastar os tecidos da mama e assim você acha aquela lesão. E terceiro, para que a mama não mexa, porque se houver qualquer movimento durante o exame, a mamografia não fica perfeita. Eu já ouvi relatos de nódulos que não apareceram na mamografia, mas apareceram no ultrassom. Então, a mamografia normal não é motivo para ficar totalmente segura? A mamografia ainda é o primeiro exame, né? O exame básico que deve ser feito por todas as mulheres a partir dos 40 anos. Porém, a mamografia não é excelente para todas elas, porque depende muito da densidade mamária. E o que é densidade mamária? É a relação entre o tecido glandular e o tecido gorduroso. Então, aquelas pacientes que têm um tecido muito glandular, a mamografia vai ficar mais branca e vai esconder nódulos. E nestas mulheres, então, às vezes o diagnóstico da lesão é feito pela ultrassonografia. Não quer dizer que a mamografia seja ruim, não. Ela é boa e ela deve ser feita porque ela ainda é soberana para achar lesões muito pequenas. Mas nestas mulheres com mamas densas, vocês vão ouvir muito falar em mama densa, a ultrassonografia é um exame complementar. Poderia explicar por que a termografia não é indicada para detecção precoce do câncer de mama? A termografia hoje não tem utilidade nenhuma, né? Durante muitos anos ela tentou ser usada. A termografia, como o nome fala, é você medir a temperatura da mama. Então se achava que alguns cânceres aumentavam a temperatura da mama e você podia fazer esse diagnóstico com isso. Mas foi abandonada há muitos anos, não tem nenhuma serventia a termografia. Existindo histórico de câncer de mama na família, quando começar a investigar? Essa vai naquela primeira pergunta, né? Então, mulheres com risco habitual, novamente, são 80% das mulheres, elas começam aos 40 anos. As mulheres que têm um risco maior que habitual, seja por história familiar, seja porque já tem uma mutação na família, seja porque fez radioterapia para linfoma muitos anos no tórax, então tem uma maior incidência de câncer de mama, essas mulheres começam antes dos 40 anos. Por quê? Porque elas têm câncer mais cedo, certo? Então, em relação à história familiar, porque a mãe teve câncer de mama, ela começa 10 anos antes de que a mãe teve o câncer. Ou 10 anos antes daquele paciente mais jovem que teve o câncer de mama. Se ela teve aos 60, a paciente vai começar aos 40, não é aos 50. Mas se a mãe teve, por exemplo, aos 49, aos 45, ela vai começar aos 35 a mamografia. E mais uma coisa, acho que nessa pergunta vale a pena falar, que essas mulheres que têm um risco maior, hoje a mamografia não é suficiente para elas. Então elas fazem a mamografia, um outro exame chamado ressonância magnética, que é um exame que tem uma sensibilidade muito alta hoje, não usa radiação e é de muita utilidade nessas mulheres que têm um risco maior. Depois que é identificado o nódulo na mama através do ultrassom, o próximo passo seria realizar a mamografia para confirmar o achado? Isso depende muito do tipo do nódulo e da idade da paciente, né? Então, por exemplo, até 30 anos a gente preferencialmente não faz mamografia, porque embora a dose de radiação seja muito baixa, lembra que o mamógrafo é um aparelho que só faz raio-x de mama. Então, ele trabalha com uma radiação muito pequena, com pouca penetração. A gente coloca 30 anos como uma idade limite para a mulher de risco habitual. Então, se a mulher tem um nódulo abaixo dos 30, ela vai fazer ultrassonografia. Se o nódulo for benigno, como a maioria é nessa idade, que é chamado fibroadenoma, a gente não faz mamografia, só faz a ultrassonografia e vai fazer um controle em 6 meses, depois 12 meses e 24 meses.
Agora, se o nódulo tem algum aspecto suspeito na ultrassonografia, aí sim, a gente faz a mamografia porque precisa fazer um diagnóstico. Lembrar também nesses casos que a ultrassonografia é o melhor exame para a gente fazer biópsia da mama. Então, por exemplo, fazendo a pergunta ao contrário, a paciente acha uma lesão na mamografia, a gente coloca ela na ultrassonografia, delineia a lesão e se ela for suspeita, tiver algum grau de suspeição, a gente faz a biópsia pela ultrassonografia, que é o método mais fácil, mas também para o paciente confortável, né? Qual a diferença entre mamografia e ultrassom de mama? A mamografia, basicamente, é um exame radiológico, então trabalha com radiação. Novamente falando, a radiação é muito baixa. Um dos achados que você procura na mamografia são calcificações, que é o sinal mais precoce do câncer de mama. É o câncer dentro do ducto, ou às vezes é uma lesão precursora do câncer de mama. E a mamografia é soberana para ver calcificações, então é importante fazer mamografia. A ultrassonografia usa som, as ondas sonoras para se ver alguma coisa. Então, a ultrassonografia, ela não tem radiação, mas ela não serve como exame primário para rastreamento de câncer de mama, a não ser em mulheres abaixo dos 30, com algum nódulo palpável, você vai fazer ultrassonografia, mas ela não serve porque ela perde calcificações, ela é muito boa para ver nódulos. Então, você fala sempre ultrassonografia suplementar, quer dizer, suplementar a mamografia, né? Então, você acha uma lesão na mamografia, um nódulo, você faz a ultrassonografia. Ou a mama é densa, que hoje 50% das mulheres têm mama densa, ou seja, tem mais glândula do que gordura na mama, isso dificulta um pouco a detecção do nódulo, então você faz a ultrassonografia. Pode-se fazer o exame depois da menstruação? Normalmente na TPM os seios ficam inchados, doloridos. Como a mama vai ser comprimida na mamografia, eu quero deixar bem claro, a compressão não é para doer, ela é desconfortável, mas ela não é para doer, existe uma maneira de se comprimindo essa compressão manual. Então, você pode dizer para a técnica, chega, já está doendo, aí ela para, entendeu? Claro, tem que ter um mínimo, tem mulheres que estão deixando encostar, ela já diz que dói. Mas a melhor época, na verdade, para fazer exames de mama seria, na verdade, uma semana pós-menstruação. Seria na segunda semana do ciclo. Então, você considera dia 1, dia que você menstrua, o primeiro dia. E, em geral, a segunda semana do 7º dia ao 14º é a época em que o teu estrogênio está mais baixo. Teu hormônio está mais baixo. Então, seria a melhor época de fazer. Se bem que não atrapalha muito, a não ser estar mais dolorida para mamografia e ultrassonografia, não atrapalha. Agora, atrapalha muito ressonância. Se a paciente vai fazer ressonância quando ela é de alto risco, o ideal é que ela faça na segunda semana, porque é na fase que o estrogênio está mais baixo e o tecido não brilha tanto na ressonância, a gente fala realce, por causa do contraste, entendeu? Então, para a ressonância é muito importante. Para mamografia e ultrassom, depende da paciente. Se não está incomodando, tanto faz para a gente. É preciso pagar pelo exame? O SUS não faz? O SUS, né, as unidades básicas de saúde, elas encaminham a paciente para o lugar que tem imagem para fazer a mamografia. Pelo Ministério da Saúde, o rastreamento é oferecido às mulheres brasileiras dos 50 a 64, com um intervalo de 2 em 2 anos. Mas, por modelos matemáticos, a gente sabe que o ideal é que o modelo fosse anual e começar aos 40. Existe uma lei no Brasil que a paciente tem direito a fazer o rastreamento a partir dos 40 anos e é interessante que as mulheres conheçam esse direito e exijam, né, que possam fazer mamografia a partir dos 40 anos. Mas o SUS oferece sim e de graça, você não tem que pagar.